Olá, eu sou a Camila Graço. Olá, eu sou a Fernanda Costa. Olá, eu sou a Juliana Esperandio. Eu sou Luiz Gama, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao Papo Furado Psi. O tema de hoje é o tempo e o lugar de uma análise e é isso aí, partiu. Acho que a gente pode começar dizendo que o tempo, né, é o tempo lógico. Isso implica em sessões que não têm um tempo pré-estabelecido, isso implica em a gente não poder dizer quando é que se termina uma análise. É a primeira pergunta que fazem, né, geralmente, né? Mas quanto tempo leva isso aí? Claro, tem uma competição com quanto custa, mas o quanto tempo leva, a pessoa geralmente fica muito preocupada com isso, né? Porque é um tempo de investimento, né, também, é um tempo de... Será que vai ser a vida toda? Né? Já ouvi gente falar isso. Não quero ficar toda a vida numa análise, não, hein? E aí a resposta que a gente pode dar é não imitando o texto, né? Mas a gente pode chegar e falar o caminho do Freud, né? Porra, né? Já o que a gente pode falar é isso. Anda aí. Eu não falei para vocês, outro dia a gente estava conversando até, eu falei que eu resolvi dar uma corrida de 100 metros na minha análise uma vez. Assim, nem sempre pode, né? A gente quer, mas às vezes não dá. Toda vez que me colocam essa pergunta, eu lembro do Freud falando naquele texto. Gente, eu sou péssima para lembrar o nome dos textos. Mas que ele faz, que é o texto que ele fala sobre a escavação, né? Associa o processo de análise, né, a isso, e que ele fala e também associa a análise ao xadrez. A gente sabe quando vai começar, sabe que tem um fim, mas não sabe como vai ser. E o que acontece no meio, ninguém sabe. No meio tem o tempo de compreender, né? Esse tempo de compreender que é difícil, né? É aí que tem todos os tropeços, tem todas as questões, tem o não querer saber, é um embate de forças, né? É aí que tá. Quanto tempo vai durar? Quanto tempo vai ficar essa coisa do não querer saber, né? Do não querer saber. Mas você sabe que isso me lembra muito algo que Lacan fala demais nos textos dele, que será que isso não vem aí de um passado ou de uma ligação com essa questão da psicologia científica? Vamos fazer um pack de sessões e em 10 sessões você tem os seus problemas resolvidos, né? Sendo que talvez nesse pack de sessões haja uma colisão de um desses momentos. Talvez não seja suficiente, tempo suficiente, por exemplo, para compreender, como você estava falando anteriormente, Luiz. O tempo de compreender demanda, de fato, um pouco de paciência. E é engraçado porque demanda paciência do analisando e do analista também, né? Para poder saber respeitar o tempo desse sujeito, para poder, nós, enquanto analisantes, também respeitar o nosso tempo, o tempo do nosso sintoma, o tempo de compreender tantas outras coisas. É esperar o paciente tropeçar, porque ali é isso que vai nos interessar. Que até então eles chegam na defensiva, né, do não querer saber. Algo incomoda, quer se livrar disso, mas não quer muito bem saber disso, né? Ninguém quer, né? A verdade é essa. É difícil, né? A gente fala que a ignorância é uma bênção, não é à toa, né? Os ditados populares são sábios. Mas, assim, o que isso denuncia? Quando uma pessoa chega no consultório e fala quanto tempo isso vai durar? Isso é uma denúncia do mal-estar da nossa época, que é uma época... Bem lembrado, Ju. É uma época em que tempo é dinheiro, é uma época em que não se tem tempo para compreender, né? Você tem que compreender para ontem. E o que implica essa coisa de você compreender para ontem? Você pula uma etapa aí. E aí não é compreender, né? Aí é outra coisa. Pode ser várias coisas. Essa denúncia do mal-estar da nossa época é interessante da gente pensar nisso, né? Enquanto a psicanálise, mais uma vez, como a gente fala, é subversiva. Porque a gente não acata isso, né? A gente não fala, então tá, então vamos te dar um tempo. Você tem 10 sessões para resolver o seu problema. Embora a gente trate a demanda do paciente como uma demanda urgente, né? O paciente fala de uma urgência, que é a urgência de entrar em um consenso com o seu desejo, que é a urgência de um sujeito que está em sofrimento por várias questões, por não querer saber, por não conseguir
se alinhar em relação ao seu desejo, né? Por repetir uma série de coisas das quais ele não sabe fazer de outro jeito. Então, é super interessante a gente pensar no o que essa questão do tempo lógico de Lacan coloca para o sujeito em uma análise. E aí talvez a gente precise explicar um pouco o conceito do tempo lógico, porque eu acho que nem todo mundo sabe o que é. É uma ideia que Lacan vai elaborar em um texto onde ele fala ele dá um exemplo de um jogo que é um enigma, né? Onde tem 3 prisioneiros que, para sair da prisão, precisam chegar à solução de saber qual é o disco que está nas costas dele. A única informação que eles têm é que seriam 3 brancos e 2 pretos, e tem um tempo em que eles vão se olhar, eles não podem olhar para as costas dele, mas eles podem se olhar entre si. Então, esse seria o tempo de ver. E aí, nesse tempo que você olha o que está à sua volta, você tira conclusões sobre isso que implicam a sua posição ali no meio disso. Esse tempo de ver, né? Depois desse tempo de ver, tem um momento de compreender, que é o tempo em que você vai começar a elaborar hipóteses sobre o que cada um, junto com o que cada um tem, o que eu tenho, qual é o meu disco. E no final tem um tempo de concluir, que é o tempo onde eles todos chegam numa conclusão. E é interessante porque o que ele vai frisar com essa anedota assim, desse jogo é que o tempo é singular, o tempo é subjetivo. Não tem um tempo específico, não tem um tempo de 10 minutos para você ver, compreender que está todo mundo com um disco branco, então o seu também é branco. Esse tempo ele não é calculado pelo relógio. Não é um tempo que a gente pode botar um alarme e falar assim, nossa, a sessão dura 50 minutos, deu 50 minutos, tchau. Bom exemplo é o coelho da Alice, né? Ele tá sempre achando que é tarde. É tarde o quê, meu Deus do céu? Sabe? Então, que tempo é esse? Que relógio é esse, né? Dele. É muito diferente do relógio do outro. Né? Vai falar, é tarde o quê, cara? Você tá falando o quê aí? Mas hoje Sabe? É uma angústia impressionante. Mas o discurso de hoje é esse discurso do Coelho da Alice, né? É tarde, é tarde. Sempre é tarde, as pessoas sempre, né, querem estar adiantando, se precavendo, se protegendo, enfim, antecipando as coisas, porque não pode perder nada, né? Ninguém pode perder. E o tempo é algo muito precioso que não se pode perder. Se a gente for parar para pensar, o tempo implica na mortalidade, né? Sim. Aí a gente pode pensar na questão do envelhecimento e todas essas questões que estão em volta. As conquistas. Eu não conquistei nada, eu já tenho tal idade, não sei o quê. Exatamente. O cara tem 20 e poucos anos, já está com um pensamento de 110 e tal. Eu estou no final da vida. Inclusive, essa nossa discussão me lembra uma outra discussão em cartel, inclusive com a Ju, que a gente falava sobre uma frase do livro do Luiz Escovitch, onde ele se pergunta isso, né? Estaria, então, a psicanálise na contramão da sua época, né? Uma prática que tem por excelência a necessidade de tempo, né? Desse tempo que não é um tempo cronológico, desse tempo que é o tempo do sujeito. E o que eu fico pensando também é que, embora uma análise leve um tempo, não é uma coisa muito rápida, precisamos falar isso. Embora, né, a gente não possa dizer que quanto tempo a gente mas não sabe leva que... tempo de vida, tá? É porque leva um tempo, parece que leva um tempo da nossa vida, sentir uma lasca, sabe? É porque eu achei interessante isso que a Camila lembrou da mortalidade. Não, é o contrário. Na minha visão, é bem o contrário. Você quer mais alguns anos de vida, assim. Porque eu acho que o que tira muito tempo de vida, por exemplo, é excesso de angústia, né? Sim, é Excesso isso de que eu ia angústia dizer. marca o corpo pra caramba, sabe? De todas as formas, inclusive algumas muito cruéis. E se você trata da sua angústia, isso significa mais tempo de vida, eu diria. Assim. Esse era o ponto que eu queria dizer, assim, de que a gente sabe que leva um tempo, mas o quanto uma análise faz o sujeito ganhar tempo. Porque perde-se muito tempo na vida alimentando sintomas, alimentando uma posição que te faz sofrer, e aí você alimenta uma série de pensamentos que te colocam, assim... uma perda de tempo absurda, perda de tempo. né? É uma perda de tempo, de tempo e de energia, porque você está dispensando uma energia em tanta coisa ali para nutrir esse sintoma, que
E com análise, o sujeito... É muito comum ouvir isso, assim, como o sujeito começa a falar, nossa, eu comecei a ficar fazendo muitas coisas, eu que procrastinava tudo, não fazia nada, ficava só pensando como é que eu vou fazer, será que vai ficar bom, será que não vai? Comecei a fazer várias coisas e eu ganhei tempo do meu dia. Você começa a usar do tempo de uma forma diferente com a análise. Isso é muito precioso. O tempo seu, não o tempo do discurso, principalmente o discurso do capitalista, né? O agora, já. Eu estou pensando aqui o quanto isso é paradoxal, né? Porque o sujeito reclama que está perdendo tempo, que não consegue fazer as coisas, né? Quer saber quanto tempo ele vai perder na análise, tem isso também que eles acham, né? Mas não percebem o tempo que eles gastam, como eu já falou, alimentando o sintoma que não quer perder. Por quê? O sintoma é paradoxal, né? Você tem um sofrimento, mas você tem algum ganho com isso também. E quando a gente se dá conta, eu não vou nem falar dos analisandos, eu vou colocar a gente na roda, porque eu acho que isso acontece com todos nós que fazemos análise. Quando a gente se dá conta disso, é muito importante e que a gente possa estar advertido e possa começar a dar risadas dos tropeços, dos furos e aprender a lidar de uma forma melhor com isso. Então, por isso que é tão interessante isso que você falou, porque me faz pensar assim a quantidade de sujeitos que entram na análise com um discurso que mas eu já fui no psiquiatra, eu já tomei não sei quantos remédios e fica insistindo e não passa, e eu já não sei mais o que é isso, eu já não sei mais a quem procurar, né? Então, tem algo que denuncia esse conteúdo inconsciente que insiste em aparecer, mas a gente vive, sim, numa sociedade que insiste em tamponar, né? Então, assim, não é tão bobo a gente pensar a quantidade de crescimento que teve na indústria farmacêutica. E eu fico pensando, imagina o boom que não teve agora com a pandemia, porque quando dentro de um lugar, de um confinamento, você vendo seus sintomas, você vendo ali tudo escancarado, né? Sintomas numa mesma casa, pessoas diferentes, né? Encontro de sintomas, podemos dizer assim. Então, o quanto é muito mais rápido, né, a exigência da sociedade de eu te dou um remédio e isso vai passar, mas nem sempre passa. E esse eu te dou um remédio, o que que é? É exatamente você pular o tempo de compreender, né? É você tá com um problema, esse remédio cala o seu problema e tudo certo. Só que para a psicanálise, esse problema que você tá não é o problema em si. Ele é um problema que anuncia que há outras questões que você não está sabendo lidar. E que esse problema foi a solução que você encontrou para fazer com isso. Por isso que esse sintoma tem uma parte de um ganho, que a Camila estava falando, né? E é isso que a gente chama de gozo na psicanálise lacaniana. Que é o quê? É o fato de que, sim, me faz sofrer, sim, eu não estou bem com isso, mas eu não sei fazer diferente. E é muito difícil para mim fazer diferente porque eu estou acostumada a fazer assim, porque eu passei uma vida fazendo assim. Então, para mim, nem é possível não fazer assim. E isso é muito interessante porque hoje tem muita gente que só vai procurar uma análise quando é a última possibilidade. Já fez muito tempo com psiquiatra, já fez coach, já fez TTC, já fez tarará, nada deu certo. E aí vem para a psicanálise e fala assim, eu tentei de tudo, nada deu certo, me ajude, né? Quer dizer, só agora, o que está por trás dessa fala, né? Olha, eu tentei encurtar meu tempo de várias formas, eu não consegui, então agora eu vou dedicar esse tempo à psicanálise. Só agora. Perfeito. Aí, na sua fala, Ju, me fez pensar que o sujeito ele vai do sintoma ao sim, toma. E aí abre mão disso que tanto lhe causa sofrimento, está disposto a abrir mão. Não abre mão assim tão facilmente, né? Mas está disposto a abrir mão disso e se colocar num outro lugar, numa outra posição frente a essas questões. E quando a ciência vem e fala, toma um remédio, que foi nessa fala sua, né, que eu me dei conta disso, ele está tirando o sim. E aí tira também a responsabilização desse sujeito frente ao caos que é a sua vida. Tira o sim pela negação do sujeito, né?
A negação que eu digo Pelo esse silenciamento discurso do nega o sujeito. sujeito. Eu não Exato. quero saber é uma negação, né? Eu não quero saber. Uhum. É isso. Mas isso que você traz, Camille, eu acho muito importante para a gente pensar o que que faz com que isso que a gente está fazendo e que a gente chama de psicanálise consiga tocar em pontos que o medicamento não conseguiu, que outras coisas não conseguiram. Porque, assim, é preciso deixar claro, talvez, que não se trata de ser contra remédios, né? Nem nada do tipo. Mas trata-se de entender que o remédio é uma muleta que vai te ajudar naquele ponto ali, mas ele não vai tratar o que está por trás desse ponto que apareceu. Porque para isso A aparecer, para esse diferença, né? sintoma aparecer, tem muita coisa atrás, tem uma construção inteira atrás, né? Tem uma história toda que a gente precisa ouvir para poder se questionar e pensar o que a gente faz com isso. E quando você fala responsabilização, eu acho que também merece um parênteses, porque talvez a palavra responsabilização ela ecoe de uma forma não tão clara para as pessoas. Mas responsabilização em relação ao sintoma significa simplesmente que não é uma questão de culpa, não é uma escolha do tipo, eu escolho viver assim, eu escolho quebrar a cara, não é isso. Mas o que é essa responsabilização? Ela marca que eu estou tendo na minha vida uma série de questões que aparecem e que eu só sei lidar assim. E que eu preciso entender como eu estou lidando com isso, me responsabilizar da forma como eu acolho isso que aconteceu e que eu não escolhi, para poder lidar melhor com isso. Porque eu não tenho como mudar o que está acontecendo. Eu não tenho como mudar eventos da vida, né, que acontecem e que fazem a gente sofrer. Não tenho como mudar o outro que tem atitudes horrorosas comigo e me faz sofrer. Mas eu tenho como mudar a minha relação com esse outro. Eu tenho como deixar cair muita coisa que esse outro fala sobre mim para que isso não seja assim tão sufocante de ouvir, para que isso não bata em mim como um soco no estômago, né? Assim, para que isso não me faça sofrer desse jeito. Então é a partir disso que a gente chama responsabilização que você consegue fazer alguma coisa com sofrimento e é na questão da relação que você tem com o sofrimento, não na questão do que acontece de fato. Eu acho que é muito interessante a gente deixar isso claro. Não é uma questão de culpa, mas é uma questão de poder escolher outras formas de fazer com isso, que foi posto para mim, que eu não escolhi, que eu não sei fazer, mas que eu posso talvez desenvolver outras estratégias para lidar com isso. E aí a gente volta para o ponto inicial, que é, veja, um sujeito, vamos pegar aqui uma média de idade da gente, um sujeito passa aí seus 30 anos, 30 e poucos anos, construindo arduamente aquele sintoma, né, se dedicando ali de alguma maneira, e para abrir mão Investindo tempo disso, nele. investindo tempo, isso, e para abrir mão disso e conseguir se posicionar de um outro lugar, também demanda tempo, também demanda talvez coragem, eu gosto muito de dizer essa palavra, porque eu acho que sim, é uma coragem se dedicar a um processo de uma psicanálise, que é um processo que vai gerar uma certa angústia, é um processo que vai, de fato, colocar ali algumas questões suas à vista, mas é tão recompensador, é tão bonito, né, o processo, que vale a pena. Então, assim, e que não é possível fazer do dia para a noite. Eu não estou querendo dizer com isso que você vai demorar, sei lá, 30, 40 anos de uma análise. Não, é possível? Não sei. Mas eu penso que é preciso tempo mesmo. Tempo para construir esse lugar que você falava anteriormente, sabe, Ju? Da mudança de posição, de se relacionar com o outro de uma maneira diferente, se relacionar consigo próprio, porque eu acho que esse é o maior ganho, né? Se relacionar de uma outra maneira. É muito difícil, né, Fernanda? Quando você falou coragem, eu lembrei de uma analisanda, e aí ela falou assim, eu achei que fosse vir aqui e só ficar falando. Eu achei que era um bate-papo. Só que eu tô me dando conta, não sei se eu já contei isso para vocês, de que a análise não é para os fracos. Isso aqui não é para fraco. Você falou coragem, eu lembrei dela falando, né? Tem que ter coragem, isso não é para fraco. Ela falou deixar à vista, né, Fernanda? Tu falou. Você se relaciona, né? Quando você chega no fundo do poço, né, como a gente estava falando aí, já tentou de tudo, né, para tentar ganhar tempo, né, como a Ju estava falando.
se relaciona com o instante de olhar, né? Parece que o sujeito olha para chegar numa análise, está lá no fundo do poço. Está lá. Aí que aparece algo importante para ele dar o pontapé inicial para começar a se compreender. Precisa ter paciência até para isso, para ocorrer um instante de olhar. Antes disso, o sujeito repete, né? Esses 3 tempos do Lacan sempre me remetem, né, ao que o Freud fala do recordar, repetir, elaborar. A gente repete porque a gente não sabe fazer de outro jeito. E porque a gente quer que, paradoxalmente, a gente repete porque a gente quer que mude. Mas não sabe fazer de outro jeito e a gente está ali repetindo. É muito curioso. Mas hoje eu escutei assim, uma coisa que eu acho que é bem interessante da gente pensar. Eu escutei na clínica, né, de uma paciente, que falava muito da questão de como ela escutava uma coisa do outro como algo para ela, né, do tipo, me tratou super mal ali, então deve ser porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu não estava do melhor jeito. E aí, de repente, ela para e fala assim, o que me causou uma leveza tão grande de entender que se ela me tratou assim, talvez ela trate todo mundo assim, talvez não tenha nada a ver comigo. E por que eu Olha. estava gerando na coisa a ver comigo, sabe? É isso, é a relação que você estabelece com aquilo. Porque aquele sujeito pode te tratar mal, óbvio, vai te estressar, vai te deixar nervoso, enfim. Mas você pode pensar, olha, ele me tratou assim porque eu sou uma merda, porque ele viu que ali eu fiz uma besteira, porque tal. Ou você pode dizer, bom, talvez seja uma questão dele, né? Não tem nada a ver com isso. E se foi uma questão comigo também, é ele que lute, eu não tenho nada a ver com isso. Porque a gente não tem como agradar todo mundo ao mesmo tempo. Isso é extremamente, inclusive, desagradável, tentar agradar todo mundo o tempo Nossa. inteiro. E desnecessário. E desnecessário, E exaustivo. Muito. É aquela coisa da Exatamente isso. energia. O tanto de energia que você está gastando com isso. Aí a gente volta para a questão da energia no sintoma, né? O tanto de energia que você está gastando para pensar em como você poderia ter dito, o que você poderia ter feito, em por que a pessoa acha isso de você, por que não acha. E que, de repente, com uma análise, talvez você consiga usar essa energia para outra coisa. E aí a gente entra também numa outra questão, né? Que é a questão do episódio. E o lugar disso tudo, hein? Como é que onde se trata disso tudo, né? É no setting analítico só? É ali com um divã? É ali com o analista ali de perna cruzada, ali, é com a presença física? Essas são questões que ganharam um poder incrível nesse último ano, né? A gente teve que se virar muito aqui, tá? Nós 4 e posso falar assim, todos os analistas teve que se virar muito para estudar, para sacar isso. E a gente chega na conclusão de que, por exemplo, novos lugares surgiram. Acho que a Fernanda estava falando de espaços onde muitos sintomas, né, familiares de um e do outro. Curioso, porque isso já aparecia como um lugar na análise, lugar na fala do sujeito na análise. Só que está ali no setting onde está todo mundo ali, né? Mas aí a análise não opera, sim? Minha resposta é que opera, né? A gente está vendo aí, né? Não estou dizendo que é mais fácil, que é mais difícil, tá? Mas ela opera. Então, como é que é esse espaço, né? Como que Né fala, né? É um espaço borromiano, é um espaço RSI, real, simbólico, imaginário, né? Ou seja, aqui, como a gente está fazendo, por exemplo, né? Eu acho que o espaço, ele é mais criado pela transferência do que pelo espaço físico. Então, talvez o lugar de uma análise seja apenas o lugar onde uma transferência opera. E isso aí pode ser qualquer lugar físico. Pois é, a gente está ouvindo a palavra um do outro aqui, né? Se eu cometer um ato falho, como eu já cometi agora há pouco, vocês vão ouvir, sabe? Então, tem um espaço aqui, tem um campo de fala. Se tem um campo de fala, é um campo do inconsciente. Se tem um campo do inconsciente, tem um campo para psicanálise. Se tem um campo para psicanálise, tem um campo para análise. Se tem um campo para análise, tem para o tratamento, e assim vai. É possível. Isso. Tem um lugar, né? Exatamente. Que tem efeito de corpo, porque, assim, tem uma paciente em específico que eu me lembro que no início da análise dela, ela suava muito e ela tremia muito, né? Assim, ela segurava o celular, provavelmente, né? Tremendo muito. E, assim, como com o passar do tempo, isso foi se dissolvendo. Então, assim, o efeito visível, né? Assim, do início e como isso vai se modificando e numa análise online.
né, que começa online, permanece online, mas que, né, como esse efeito de corpo também é presente, sabe? Porque a gente fica pensando, não é só a palavra, é só o falar, mas isso recorta o corpo da gente, né? Somos seres falantes que somos recortados aí pela linguagem. Você falou efeito de corpo, né? Me remeteu à questão da imagem, né? Que no online a gente trabalha com a imagem, né? O sujeito se vendo. Algumas vezes a gente tira a imagem, enfim. E eu tive um relato na clínica também de um paciente que ela já fazia análise antes, ela não tinha problema para falar, só que ela deitava no divã, né? E era aquele espaço só de fala. E ela tinha uma questão com o corpo. Na hora que ela vai para online, por uma colocação assim, uma irrupção do real na vida de todos nós, que foi a pandemia, coisas que a gente não tem controle, como a Ju falou, né? Ela começa a se ver na câmera e não consegue fazer só por áudio. Mas isso tem efeito. Foi como se desse uma borda ao corpo dela, ela se vendo, porque funcionava como se fosse um espelho para ela, enfim, são várias as questões que implicavam nesse processo para ela, que no presencial não teria vindo à tona, talvez, assim, né? Viria de outra forma, talvez demorasse um pouco mais a questão do tempo, né? A gente não sabe, né? O sujeito tem que associar livremente as questões. Como diria Ian Malcolm, eu duvido que vocês conheçam ele. É uma referência muito profunda. Um personagem do Jurassic Park. Tá? Essas são as minhas referências, desculpa. O que ele diria é: a vida encontra um meio, entendeu? Essa frase aí pode ser aplicada, eu diria, para essa nova realidade. A gente levou um tapão do real, né, com a pandemia, né? E a gente encontrou um meio, e o inconsciente encontrou um meio, né? Sempre encontra, né? O inconsciente, o desejo, né? Eu acho que o nosso desejo de manter a psicanálise viva também contribui bastante para isso, né? Porque a gente foi convocado por um acontecimento aí da ordem do real, mas é curioso porque não recuamos, né? Nos propusemos a estudar, ver os efeitos, trocar entre pares, e aí, como que é, né? Como é que está sendo na tua clínica, vamos, né? Então, assim, eu acho que isso fala de algo que é muito rico, né? O nosso desejo manteve a aposta na psicanálise, né? Isso fala da posição da psicanálise. A psicanálise é sempre um convite a não ceder ao desejo, né? Assim, o desejo é o que tem que ser colocado como principal. Mas é interessante o quanto a gente também conseguiu aprender com essa pandemia na questão do lugar de estudar psicanálise, lugar de fazer psicanálise, o lugar de fazer supervisão, de trocas. É interessante porque você passa a circular, aí agora eu falo por mim, né? Eu faço parte de uma escola de psicanálise que tem em vários lugares e eu pude escutar os seminários de vários lugares diferentes ao mesmo tempo. Isso é incrível. E como isso uniu a escola. Porque as pessoas começaram a se frequentar em ambientes que a gente não frequentava. A gente tinha encontros Olha nacionais. A gente aqui, né? Olha a gente aqui, né? E foi fruto disso, né? A Camila e a Fernanda, o Luiz não, que a gente se conhece há um tempo, quando eu morava no Rio, mas a Camila e a Fernanda foram conhecidas da pandemia, tipo assim, né? Foram aproximações. Os cartéis da vida, é. Que é o que nos estrutura aqui, deixando, né, marcado que a Ju, não sei, né, se as pessoas estão acompanhando desde o início, mas a Ju está na França, a Fernanda em Berlim, né, Fê? Eu e Luísa aqui no Rio. Então, isso aqui seria impossível há um tempo atrás. Engraçado que sempre foi possível, né? Exatamente. Eu só não sabia disso. Exatamente. Tá vendo? É um saber que não se sabe que sabe. Olha aí. Eu fiquei pensando agora isso. Será que foi a pandemia que possibilitou a gente dar um nome a isso, dar um contorno a isso que existia de uma maneira meio vaga e de que agora a gente tem aí, né, quase que como um formato? Porque eu lembro, gente, que quando eu vim aqui para Belém, eu procurei muito psicanalista para continuar a minha análise, mas eu mandei muitos e-mails. E assim, todos Presencial, com você está falando? Não, online.
porque procura não online. tem, nesse exato momento, não tem nenhum psicanalista que fale português aqui, pelo menos não que eu conheça, em Berlim. É isso que eu ia perguntar. E aí eu pedi uma análise online, e a resposta era, não é possível, né? Não sabemos como fazer, vamos tentar um experimento. Então, assim, como foi curioso, porque aí vem a pandemia e agora, isso tem um nome, né? Que agora é o análise online. Não que não tivessem, não quero dizer com isso que não haviam já psicanalistas apostando, né, no formato online, haviam muitos, inclusive, mas a grande parte deles estavam aí focadas nessa coisa que só é possível fazer uma análise quando se há um set analítico com um divã. E aí a Eu já gente falei esquece do isso, já. princípio fundamental, que é operar na transferência, né? Então, assim, parece que nos esquecemos disso, né? Falo nos esquecemos no sentido de que não nos questionamos o suficiente mediante a época que a gente vivia, e aí depois do acontecimento da pandemia, isso faz questão. Isso me surpreendeu muito quando a pandemia começou e que as pessoas ficaram, a maioria dos psicanalistas, super atordoados, assim, esperando, como se fosse esperando uma autorização para poder se lançar nessa coisa do online. Isso é muito esquisito, né? E isso também tem a ver com o fato de que os jornalistas que faziam, muitos deles que já faziam, eram rechaçados no meio. Acho que a gente precisa falar disso, né? Claro. Existia um Claro. olhar para isso que era tipo, psicanálise online? Você não faz psicanálise, isso não é psicanálise. Pô, eu era o primeiro a falar isso. Eu mudei radicalmente de opinião. Acho que a gente pode falar, então, que o setting analítico não é aquele que tem um divã, é aquele que o setting analítico é o lugar da transferência e da associação livre. Onde o discurso do analista funciona, né? Exatamente, o discurso do analista, o desejo do analista, né? Porque se fosse assim, a gente não teria analistas em hospital, tem psicanalistas que atuam em comunidade, eu atuo em projetos, atendendo pessoas da comunidade, e assim, não tem um divã para atender. Outras pessoas eu atendo na rua. Não é possível fazer análise? Quem disse? Tem sujeito, tem inconsciente, tem fala, tem escuta. Eu já fiz atendimentos na área de saúde mental de uma forma, como é que chama o termo? Peripatético, né? Que chama? Aquela clínica que você faz caminhando, né? Eu sei que o nome é esquisito, mas é isso mesmo. A gente vai caminhando e conversando com os pacientes, né? Enfim, já fiz muito atendimento assim, com muitos efeitos interessantes. Assim. Ela vai falar, não era psicanálise, não era não sei o quê. Essa área da clínica de saúde mental, ela mostra muito isso, né? Sim. Eu acho que talvez seja o momento da gente fazer um parênteses para falar sobre a sessão curta, já que isso é uma especificidade da psicanálise lacaniana, que gera muitas questões no meio da psicanálise, fora da psicanálise, sobretudo numa época onde dinheiro é tempo é dinheiro, então eu estou pagando por uma sessão, eu quero ficar 1 hora, tá me cortando com 10 minutos, não estou entendendo isso, o que está acontecendo, né? Mas eu acho que a sessão curta é talvez a gente possa dizer uma técnica, né? Mas é algo que coloca o sujeito no tempo da urgência subjetiva do seu desejo. E isso é algo eticamente incrível. Quem já frequentou, né, análise que durava mais tempo e análise de sessão curta, ou já praticou, sabe que geralmente quando a gente diz assim, temos 50 minutos, a coisa só anda nos 10 minutos do segundo tempo, né? E aí a sessão está acabando, o sujeito vira e fala, nossa, eu Os tinha 45, você não esquecido... entende de futebol, não? Não entendo. Desculpa, gente. Falha nossa. E o sujeito fala assim no finalzinho, tipo, ai, mas eu lembrei de uma coisa que eu queria ter falado. E ele solta uma bomba super importante para a análise dele, mas passou a análise inteira falando do momento que ele entrou na padaria e comprou um croissant. Tipo assim, nada a ver. A sessão curta, o que ela faz? Ela é um convite ao sujeito entender que naquele lugar, tempo é precioso. Não é que é dinheiro, mas tem uma urgência em questão, que é a urgência de você se alinhar com o seu desejo, e o tempo ali é precioso, né? A gente não vai usar esse tempo para qualquer coisa.
A gente vai falar do que interessa. E é por isso que a gente vê tantos memes lacanianos, né? Que é, eu passei 50 minutos para ir para análise, sentei na cadeira ou deitei no divã, falei 5 minutos, o analista me mandou para casa, eu fiquei mais 50 minutos para voltar para casa. Que é isso? E aí eu entendo porque, assim, gente, a primeira vez em que eu fui cortada numa sessão de 5 minutos, eu chego a sair tonta. Eu fiquei assim... Tá vendo que faz efeito? Efeito, tá vendo? Que faz eu vou efeito. pagar esse dinheiro todo, vou pagar a sessão inteira? Como assim? Mas só durou 5 minutos! Então, é realmente algo que desconcerta o sujeito, né? Eu vou usar esse termo porque foi exatamente o que aconteceu comigo. Fiquei muito desconcertada, do tipo, primeiro... Mas isso que é lindo. Pois Desconcerta, desconstrói, abre o sujeito. Isso. E aí você não pode deixar ele fechar com a rede de sentidos absurdas, entendeu? Isso. Por isso o corte. E aí vem a primeira pergunta, que é, mas o que será que eu falei? Então esse sujeito já começa, opa, tem algo aí que eu não ouvi, ou eu não captei, ou, né, abre algo de alguma maneira, né? Abre para esse desconcerto. Abre, mas também pode fechar, né? Porque às vezes o recalque vem, né? Porque resistência e transferência andam lado a lado. Mas volta, né? Volta. A gente repete, né? A gente repete algumas vezes. Mas isso que você falou, Fê, né? De passei 50 minutos no ônibus, no transporte, enfim, no deslocamento. 5 minutos lá no divã, não mandou embora. Mais 50 minutos? Qual foi o tempo de duração aí? Será que foi só 5 minutos? Não sei. Porque às vezes uma análise ela acontece entre sessões. Por isso que a gente, mais uma vez, não pode marcar nem tempo, nem lugar. O que é a volta de uma sessão, né? Quando você, principalmente no ônibus, sabe? O pessoal aí vai entender bem. O pessoal aí que tá do outro lado da telinha. Sempre quis falar essa frase também. O pessoal que está aí do outro lado da telinha. Tem um trabalho assim no pós-análise, você fica viajando na janela do ônibus. Esse viajando é um trabalho, sabe? É uma elaboração. E quando você vai quase atropelado, né? Que vai atravessar a Avenida das Américas sem olhar para o sinal, aí fica atordoado, liga para a analista, pede para voltar. Acabou de sair 10 minutos do consultório, volta. Isso já aconteceu comigo, entendeu? Eu já saí do consultório e esqueci como é que apertava o botão do elevador. Fiquei plantado ali. Eu esqueci. Isso ainda não. Eu já peguei ônibus errado, já fui parar em outro lugar. Isso com certeza. Pegar o ônibus errado, metrô errado, vai para outro lugar. Descer no ponto errado. E pegar até do caminho inverso. Já fiz isso. Sim. Ao invés de ir para a direção que eu tinha que ir, peguei o mesmo ônibus para outra direção. Metrô, isso deve querer dizer muito, aqui no Rio, né? É muito fácil de trocar, assim, né? Mas talvez a análise seja uma aposta de como fazer com essas doenças do nosso tempo, que são as doenças do tempo, né? A depressão e a ansiedade são doenças do tempo. E a análise, por implicar em levar o sujeito a um outro tempo, talvez convoque a gente a responder de outra forma. A esse mal-estar. Essa frase, né? Quer dizer tanto, a análise leva o sujeito a outro tempo, né? E a outros lugares. É isso que tudo que a gente está falando, estou achando super interessante, do pegar o ônibus e ir para outro lugar, porque você está em outro lugar nesse trabalho. Sim. Você vai para outro lugar, você desvia o caminho, desvia a rota, você está desviando destinos. Quando você faz uma análise, você desvia destinos traçados para você, né, pelo grandioso. Então, esses atos, assim, esses pequenos atos são interessantes, são grandes indícios disso. Né? Tá vendo como, mais uma vez, é no tropeço, é no erro, né? Que a gente comparece, que o sujeito comparece. E aí, você que está escutando aí, eu te pergunto, né? Como andam seus tropeços, seus furos? Qual o seu tempo? Que lugar você está? Quanto tempo você tem para ganhar tempo? Isso aí. Acabou o tempo? Ficamos por aqui. Deu nossa Já hora. deu o tempo de hoje. Gente, dediquem um pouquinho do tempo de vocês, então, para ver os outros vídeos que a gente já lançou aqui no canal.
Tem alguns vídeos no YouTube, tem alguns programas que também estão disponíveis no Spotify. A gente sempre disponibiliza os dois formatos, áudio e áudio e vídeo. E a gente está também no Instagram, no Twitter. Não esquece de ir lá para dar um joinha, ver as coisas que a gente está fazendo por lá. Também tem conteúdos exclusivos. E a gente se vê toda semana aqui no Papo Furado. Até mais.